noite estou aqui, do teu lado estarei, venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busca-me, basta querer, venho restaurar a tua vida. Aleluia, 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 homens fracos, creio em mim, toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago a luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinto minha presença em tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Sou Cristo Consolador, mensageiros do amor, junto a mim encontrarás abrigo. Nas tormentas e na dor, não desista, lá és tu, trago a esperança e seu amor. Aleluia, 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 aleluia. Todos num só coração, as nações se dando as mãos, somos todos filhos do Senhor. Sai o ódio, entra o amor, vai a guerra na sua flor, então encontrarás, aleluia, 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 Uma saudação especial a todos e a todas. Estamos aqui fazendo o Evangelho nessa quarentena, cada qual aqui do Centro Espírita Jesus e Sua Doutrina, falando em um lugar. A Ana e o Marcos já começaram a harmonização e agora vamos para o Evangelho. E nessa semana já começamos com a saudação à Cleide, nossa companheira, que subiu ao plano eterno, né, saindo desse plano básico das ilusões e segue o caminho. Nós temos também muitas pessoas que estão internadas, que estão aí com problemas de saúde, problemas na família, e fazemos uma oração sincera para cada pessoa como essa. Sabemos que as boas vibrações, elas têm um poder e um peso muito grandes. E hoje, no nosso comentário ao Evangelho segundo o Espiritismo, nós trazemos o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E tem o item 9, a vingança. Já é a instrução dos Espíritos e diz: a vingança é um dos últimos resíduos dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens.
ela é como o duelo, um dos derradeiros vestígios daqueles costumes selvagens em que se debatia a humanidade no começo da era cristã. Por isso, a vingança é um índice seguro do atraso dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que ainda podem inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento jamais deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e se afirme espírita. Vingar-se é ainda, vós o sabeis, de tal maneira contrário a este preceito do Cristo: perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se recusa a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. Então, quando se fala de vingança, trazendo para esses pontos atuais, vamos tentar uma linhagem de observação mais sutil. Vamos observar o modo com que nós olhamos, com raiva às vezes, com ódio às vezes, para as coisas que nos acontecem que nós não entendemos e que não acontecem do modo que nós queremos. Às vezes é um relacionamento que se encerra quando nós queríamos que ele permanecesse. Outras vezes é uma pessoa nossa que parte e nós não aceitamos. Não só ficamos tristes, mas nos enraivecemos e às vezes nos revoltamos. É uma situação de desemprego, calamidade, alguma situação que dentro de uma coletividade chega até nós. E nesses momentos, por vezes, nós queremos nos rebelar, nos revoltamos. E aí a dor, que é algo necessário, passa a se tornar sofrimento, que é o que diziam os espíritos. A dor é necessária, mas o sofrimento é opcional. E como não sofrer se a gente está passando por alguma dor? A única forma que nós conhecemos é por meio de um trabalho que possa vencer a nossa ignorância, que possa vencer esse tipo de pensamento que não entende as coisas ou que entende errado a natureza das coisas. De regra, toda revolta tem a ver com a perspectiva de não aceitação, de não entrega. E por trás dessa perspectiva de não aceitação, de não entrega, que gera essa revolta, que dessa revolta, se nós pudéssemos, por vezes, dentro dessa ignorância, dentro desse turbilhão de pensamentos, nós nos vingaríamos de alguma forma. Então, a vingança nasce da revolta, que nasce da incompreensão, que é filha da ignorância. Então, como vencer isso? Como vencer esse senso de revolta? Como não fazer da dor um sofrimento? Como não sofrer? Aí vem exatamente essa perspectiva. Como não se vingar? Como não querer pensar em vingança? Como não querer se revoltar? Como entregar, aceitar e agradecer? Né? Entregar, confiar, aceitar e agradecer, como dizia o Hermógenes. Como fazer isso? Vencendo a ignorância. E com relação às situações da vida, como falamos há pouco, que envolvem situações que pegam uma coletividade inteira, por exemplo, uma pandemia, em que milhões de pessoas no mundo inteiro adoecem, passam por dificuldades de atendimento na saúde, passam por falta de medicamento, às vezes falta de condições de atendimento. E por vezes, mesmo com as melhores condições, em alguns casos, chegam a desencarnar. E às vezes é o pai da gente, é a irmã, o irmão, um amigo muito caro para nós, uma pessoa que nós admiramos. E logicamente que nesses momentos pode vir esse senso de vingança. É tão ilógica
essa questão que quando nós não conseguimos combater a coisa, nós nos revoltamos contra tudo e contra todos, não raro isso, e aí o sofrimento aumenta. Então, é dentro dessa perspectiva que uma visão, um patamar acima, observando a vida não como algo linear, que é apenas começo, meio e fim, que é nascer, crescer e morrer, mas entendendo algo como circular, né? Algo como não linear, algo como dizia o Goethe, e que está lá fixado no túmulo de Allan Kardec. Nascer, crescer, desenvolver-se, desencarnar, né? Morrer e progredir sempre. Então, quer dizer, dentro da progressão, como diz o André Luiz, entender que a morte, na verdade, é a morte da matéria. Mas a matéria é apenas um veículo. A irmã matéria, né? É um veículo. E o espírito é que é a chama que mantém esse veículo em funcionamento. Nós, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nosso discernimento, ele está no espírito. E o espírito, partindo para um patamar mais elevado, ele é imortal. Como diz o André Luiz, morrer é apenas o baixar do pano. Então, se nós formos olhar de uma forma linear, vai dar um senso de revolta e de vontade de vingança contra qualquer coisa. E às vezes até contra nós mesmos, porque muita gente entra em depressão e desanima e perde o ânimo da vida e não consegue continuar. Às vezes chega até ao suicídio. Quer dizer, às vezes é uma forma de ataque que essa pessoa que está passando por esse problema, por esse sofrimento, que transformou essa dor em sofrimento por não compreender num patamar mais sutil, num patamar mais avançado a situação que está acontecendo. Então, nesses momentos, é muito interessante observarmos, por exemplo, o que trazem todas as religiões, todo o conforto que traz a compreensão sobre a reencarnação, a compreensão sobre a existência de um poder superior a nós mesmos, a existência de um Deus que é infinitamente bom, infinitamente justo e infinitamente sábio, que há uma programação na vida e que nessa programação, nos ciclos da vida, nós evoluímos, nosso corpo muda e o nosso espírito também muda. E uma hora nós abandonamos o corpo para continuarmos aprendendo a um nível mais etéreo da existência, que não deixa de ser existência. Quando a nossa companheira, guerreira Cleide Oliveira, quando eu fui ver o nome dela, na verdade a família me passou o nome, não tinha nem o nome Cleide, né? Sempre chamaram ela de Cleide, ela sempre se apresentou para nós como Cleide, com aquela alegria dela, mas o nome dela não tinha Cleide, né? E fizemos as orações, mas a Cleide está no nosso coração, está no coração do Centro Espírita Jesus e Sua Doutrina, no CRIO, os tempos que ela passou enfrentando o câncer de mama, os 5 anos que ela venceu o primeiro câncer de mama, que saiu como vitoriosa. Depois o segundo momento de CA, venceu também e vieram outras situações. E até que ela teve de fazer a passagem dela, seguir para um momento em que a casca, em que o corpo, ele já não tinha mais o que ensinar para ela, aquele espírito, e ela tinha que fazer uma jornada mais leve e teve que abandonar o corpo. E eu achei muito interessante porque nas mensagens, quando passamos lá no grupo que a Cleide tinha falecido, que eu acho que fui uma das primeiras pessoas que a família comunicou, foi interessante que quando passamos a mensagem, muitas pessoas abençoaram a situação, outras abençoaram no sentido de que ela seguisse em paz. Outras pessoas manifestaram mensagens de tristeza. E lembro muito, acho que vai ficar
inesquecível, né? Ficou inesquecível na minha mente quando o nosso dirigente, o Cláudio Teixeira, ele botou uma mensagem que disse que teve uma visão da Cleide dizendo, do modo que ela falava bem alegre, menina, realmente a morte não existe mesmo não. Eu já estou aqui no ponto pensando em trabalhar, quer dizer, e as dores passaram. Quer dizer, é ver de um patamar. Quem tiver ouvidos ouça, como dizia Hermes Trismegisto no Egito Antigo. A voz da sabedoria só chega aos ouvidos do entendimento. Quem tiver com a mente aberta, tiver com o coração aberto para entender isso, é confortador, é ver de um patamar mais elevado. Ver que a vingança não vai servir de nada, que a revolta não vai servir de nada, mas compreender que existe uma programação, que Deus é infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente sábio, que a nossa casa não é a matéria, a nossa casa principal é o espírito, a matéria é uma morada passageira. Daí a força que muitos falam que nós temos que ter desapego, como dizia o Buda, como dizia o Sirihan, sabermos viver o prazer, quer dizer, vem a brisa do vento, dá um prazer por estar sentindo aquela brisa do vento, aquela imagem bonita. Quando aquela imagem se esvai, a noite chega, às vezes o vento não vem, tem um pouco de calor, sente-se um pouco do calor, não sai correndo atrás do momento de satisfação, vive esses ciclos da vida, vive o prazer e aceita quando ele passa. Vive a vida encarnado e aceita quando ela passa. Vive a juventude material e aceita quando ela passa. Vive a beleza juvenil, aceita quando ela passa. E melhor ainda, passa a se achar bonito na situação em que está. Se sente bem, se torna melhor do que você mesmo a cada dia sem querer ser melhor do que ninguém. Quando desencarna, passa a fazer uma atuação mais direta, menos voltada para as lutas diárias relacionadas às necessidades biológicas, físicas, como a alimentação, as dores do corpo, as sequelas de doenças de uma vida inteira, os relacionamentos doentios, os quais por vezes nós nos vemos envoltos e por vezes não conseguimos nos desvencilhar dentro de uma encarnação e passamos às vezes a um plano espiritual em que nós podemos nos concentrar, ter mais foco na evolução espiritual, ajudar de um plano mais profundo, orarmos pelas pessoas que nós amamos, intercedermos pelas pessoas que nós amamos, continuarmos o nosso aprendizado enquanto seres espirituais, alimentando bons fluidos, fluidos mais positivos no fluido cósmico universal que fica transitando entre o plano material e o plano espiritual. É uma visão muito mais forte. Um dos homens que eles chamavam santos na Índia, que faleceu nos anos 50, era o Maharishi, né? É o Swami Maharishi. E era interessante que as pessoas tinham uma devoção muito grande com relação a ele. E quando chegou a hora do desencarne, ele teve um câncer no braço, teve um tumor no braço esquerdo e quiseram amputar o braço e ele não aceitou que amputasse, aceitou que tratassem, que tirassem o tumor, mas enfim, a doença avançou e depois o Maharishi faleceu. E quando ele estava para desencarnar, as pessoas, Maharishi, mas você vai morrer e tal. Ele disse, não, para onde você vai, Maharishi? Ele disse, eu não vou para lugar nenhum, eu vou estar sempre com vocês. Quer dizer, é um modo diferente de ver, de enxergar, que ele tem que partir, antes de partir dos outros, que às vezes querem se revoltar, partir de nós mesmos, de aceitarmos que doença, velhice e morte são íncitos, são naturais à matéria, ao corpo, e que nós temos que nos cuidar e cuidar de tudo que Deus nos confiou, mas não nos revoltarmos, não transformarmos a dor em sofrimento, caso sejamos acometidos de doença, ou tenhamos acometimentos de doença na família, caso envelheçamos, caso tenhamos alguém de nosso convívio partindo para o plano superior,
para o Oriente Eterno, como alguns chamam. Ou nós mesmos, enquanto espíritos, entendermos a nossa situação e aceitarmos a nossa situação. Velhice, doença e morte, desemprego, necessidades. E você deve estar se perguntando, né? Poxa, então a vida é só sofrimento? Você tem certeza que não é, você sabe que não é. Você também sentiu o prazer do vento algumas vezes e sentiu o calor algumas outras vezes. Como todo dia tem manhã, tarde e noite, tudo passa, tudo passa. O nosso senso, nossa incompreensão, nossa vontade de sermos permanentes na matéria gera sofrimento, porque na matéria tudo é impermanente. Fazíamos há algum tempo uma meditação, inclusive aqui nos comentários ao Evangelho no Centro, que dizia, inspirando, do Thich Nhat Hanh, inspirando, eu vejo o meu desejo de permanência. Expirando, eu compreendo a natureza impermanente das coisas no mundo. E se você continuar com essa reflexão, pensando nessas perspectivas da vida, vai entender que tudo aqui é uma matrix. Aqui, na verdade, a ilusão, a realidade está no plano espiritual. Tudo aqui está forjado para nos ensinar. E ficamos aqui, e ficaremos aqui, enquanto for necessário para o nosso aprendizado. E partiremos. Seja por não estarmos mais aprendendo porque embrutecemos o nosso coração, ou porque cumprimos a nossa tarefa. Nem sempre desencarnar ou passar por dores tem a ver com uma situação de um erro imediato. Por vezes pode ser que a gente venceu aquela etapa e que a gente realmente tem que seguir, que a gente vai colaborar melhor e aprender melhor numa outra dimensão. É isso que tem que ser aceito. Nós não podemos nos desesperar. Por isso que é interessante o Evangelho, a vingança, né? Nós não podemos nos desesperar. Nós temos que manter a serenidade e só conseguimos em situações assim quando nós compreendemos a nossa impotência frente às emoções, por vezes, ainda não transformamos as emoções em sentimentos. Quando não aceitamos a existência de um poder superior a nós mesmos, de um Deus amoroso, que é infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente sábio. Quando não compreendemos adequadamente que o espírito é imortal e que aqui é um planeta em que nós vivemos num mundo de provas e expiações, em que nós estamos amadurecendo e o planeta também. Que tudo o que acontece é bom, por mais que a gente não entenda agora, e que nós vivemos em cada encarnação seguindo uma programação, que não é um destino, mas uma programação que tem a ver com a nossa evolução, em que nós estamos aprendendo e reparando erros do passado. O passado pode ser nessa encarnação ou em outras. Quem teve a oportunidade de ler o livro Memórias de um Suicida, ou escutou, tenho sempre indicado ultimamente, a radionovela Memória de um Suicida, da Ivone Pereira, é muito importante para você ver como era a programação. Eles todos programando, o tempo que eles estudaram no plano espiritual, a passagem pelo Vale dos Suicidas. Quer dizer, nós não podemos chegar a esse patamar do desespero, nós temos que ter ânimo nas nossas vidas. Com certeza, isso vai repercutir na nossa imunidade física, na nossa cura, porque, como dizia o Masaharu Taniguchi, o Deus que do nada ele cria tudo, o Deus que de um ovo ele cria um osso, ele pode sim restituir a saúde, ele pode transformar. E acho que também não é o caminho da revolta pelo próprio vírus, ou pelos insetos, como tem aí a dengue e outras situações mais. Mas que as coisas passem, que as coisas se transformem, como a lagarta se transforma numa borboleta. Todos nós somos seres parte da criação. Todos criados e amados por Deus
desempenhando papéis que são fundamentais e necessários. Assim é o papel de um juiz que às vezes decide, na melhor das intenções, de forma errada. Quer dizer, o papel dele seria tentar ser melhor do que ele mesmo e tentar não errar. Mas que naquele erro dele também havia algum tipo de justiça, percebendo que há planos maiores nessas questões. Percebendo que nós não estamos sós, que há um amparo espiritual para todas as situações. Como dizia o Clarencio, muitos são os chamados e poucos os escolhidos, perguntaram ao ministro Clarencio. E ele respondeu: será, meu filho? Não seria melhor dizer, muitos são os chamados e poucos os que atendem ao chamado? Será que nós estamos atendendo ao chamado de Deus? Será que nós estamos aceitando realmente que existe um Deus que é infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente sábio? A gente está entendendo que nada é por acaso, que só nos acontece o que é necessário, que nós só estamos aqui, estaremos aqui enquanto for necessário para o nosso aprendizado e que a vida real é no plano espiritual? Será que nós estamos tendo desapego real com essas questões? É uma situação muito interessante para nós pensarmos. Então, dentro dessa perspectiva do Evangelho de hoje, a perspectiva da vingança, da revolta, que são filhas da ignorância, no sentido de não compreender ou compreender errada a natureza das coisas, é importante que a gente mantenha a serenidade, o ânimo de viver e evite a revolta, evite a tristeza, a desolação. E, nesse momento, para quem é espírita, por exemplo, ou para quem é reencarnacionista, há um nível de aceitação muito maior. Isso é forte. Para que a gente realmente possa dizer: entrego, confio, aceito e agradeço. Que a gente possa entender que a morte não é o fim. Que a gente possa, como diz o terceiro passo dos Anônimos, entregar nossas vidas e nossas vontades aos cuidados de um poder superior a nós mesmos. Que nós possamos entender que nem sempre nós podemos modificar tudo. Por vezes nós temos que aceitar, porque vai ser o melhor, é o melhor, porque existe um Criador. Por mais que a gente não entenda agora, um dia a gente vai entender. Para que a gente possa, realmente nesse momento, reiteradamente dizer: Deus, conceda-me a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar. Coragem para modificarmos aquelas que podemos. E sabedoria para percebermos a diferença. Que seja feita a vossa vontade, Senhor, e não a nossa. Senhor, em todos os momentos em que o desalento, o medo, a revolta quisesse achegar ao nosso coração, que a gente possa dizer, como dizia o Dr. Helen no Ho'oponopono: Pai, sinto muito, me perdoe, obrigado, eu te amo. Que a gente possa ver o lado bom, como dizia Paulo, ver tudo, mas retende o que é bom, o lado bom em todas as coisas. E que a gente tenha serenidade e aceitação para as coisas que a gente não consegue ver, que a gente peça discernimento ao Senhor. Isso, com certeza, pode fazer de nós um instrumento da paz de Deus. Isso, com certeza, pode fazer com que, onde haja ódio, a gente leve o amor. Onde haja ofensas, que a gente leve o perdão. Onde haja discórdias, que a gente leve a união. E onde quer que hajam dúvidas, que tenham ou tenham dúvidas, que nós possamos levar a fé. Onde houver erro,
que nós possamos levar a verdade. Onde houver desespero, que a gente possa levar a esperança. Onde houver tristeza, que a gente possa levar a alegria. E onde houver trevas, que a gente possa levar a luz. Muitas vezes pode ser que essa luz seja o brilho no nosso olhar, o exemplo dignificante de que a gente consegue manter a serenidade porque a gente está sobre a sombra do Altíssimo. Diz lá os Salmos, tem lá pelo Salmo, algumas Bíblias mudam, né? Mas é entre o 90 e o 91, já vi. E diz que aquele que habita sobre a proteção do Onipotente, aí do mesmo jeito da frase do Clarence, né? Muitos são chamados e poucos atendem ao chamado. Aqui é, aquele que habita sob a proteção do Altíssimo, é você e eu. É qualquer pessoa que queira. E toda vez que sentir alguma angústia, sente, medite, peça ajuda, entregue, confie, aceite e agradeça. Peça ajuda aos bons espíritos. Peça ajuda a qualquer entidade que você acredite que seja de força, de luz, ao próprio Criador, a Jesus Cristo. Peça com devoção, ore, ame, trabalhe a felicidade, a alegria de viver, tente sorrir, abraçar de verdade, amar muito. Muito importante manter a serenidade nesse momento, encontrar alegria no viver, muito importante. Então, que nós possamos manter realmente o ânimo, que nós possamos ser estrelas, guias na vida dos desesperados que porventura cruzarem os olhares deles com o nosso. Que nós possamos ser essa fortaleza que está sobre a proteção do Altíssimo. Que nós possamos escutar, atender ao chamado e sermos os escolhidos, logicamente. Só basta ir. Deus é muito farto, Ele não mede distância. Então, é dentro dessa perspectiva, é nesse sentido que o Evangelho sobre a vingança, ele nos mostra que querer vingar-se não tem sentido. Que existe uma lei de causa e efeito, de ação e reação, e que a vida, na verdade, quando nós não pudermos, ela resolve as coisas por nós. Como diz lá a história do Pegadas na Areia. Em algum momento, haverá apenas um par de pegadas. E nesse momento será Deus nos carregando nos braços. Não tenhamos dúvida disso. Entreguemos cada vez mais a Deus as coisas que nós não entendemos, sempre pedindo para que Ele amenize nosso coração e abra nossas mentes para a gente poder se aproximar cada vez mais da verdade. Como dizia o Cristo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, um bom dia, uma boa semana. Muitíssimo obrigado por estarmos aqui pensando juntos. Um abraço caloroso no seu coração. Seja aqui você no plano material, simbolicamente falando do coração, seja no plano espiritual. Muita paz. Bem de manhã, embora o céu sereno parece um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. É de manhã
bem de manhã, e sem cessar, vigia sim e ora, do dia ao fim, após os seus cuidados, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. É de manhã, bem de manhã, e sem cessar, vigia sim e ora, e sem cessar vigia cada instante, que o imprevisto pode aqui chegar. Só com Jesus em comunhão constante é que se pode ao céu chegar. É de manhã, bem de manhã, e sem ser